Bem-vindos ao Palavra Urgente de hoje. Hoje nós vamos falar de assuntos importantes, que eu tenho certeza que vai chocar você. Por isso, já convido a todos e peço a você, convide também os seus amigos, conhecidos, a todos, para assistir o programa de hoje. E se porventura você diz, olha, eles não vão ter como assistir agora, manda assistir pelas redes sociais. Tá? Nós temos o programa no YouTube, né? Palavra Urgente, e você vai conseguir assistir no Instagram também, e vai assistir ali o Palavra Urgente todo dia, e é bênção de Deus no nome de Jesus. Mas o programa de hoje, nós vamos tratar sobre o caso da dona Neuza. Ela sofria com problemas sérios. Eu vou até ler aqui, para não falar de forma errada. Osteoporose e artrose. Ela tinha os dois problemas. E não são problemas pequenos, problemas simples, não. Tem gente que perde a capacidade, inclusive, de andar por causa desses problemas. Tem pessoas que, infelizmente, param numa cadeira de roda, infelizmente, vão parar, às vezes, num leito de um hospital por causa dessas enfermidades. Mas, como eu tenho dito sempre, se a dona Neuza está aqui no Palavra Urgente é porque Deus operou o milagre. Ela venceu essas enfermidades e você também pode vencer. Só precisa confiar no Deus que ela confiou. Acreditar na palavra que cura, que liberta, que transforma. E você vai ver na sua vida Deus também fazer milagres. Mas vamos fazer o seguinte, sem mais delongas, vamos aqui ao telão assistir a primeira parte da história de hoje. Devido à osteoporose e artrose, Neuza tem dificuldade para andar. Fui nesse ortopedista e ele mandou fazer esses raio-x's. Depois eu voltei, ele falou, seu problema é gravíssimo. Falei, gravíssimo? Eu sei, doutor, me perdoe, mas eu não posso fazer nada por você. Nada. Falei, nada? Ele falou, não. A não ser que você queira ficar tomando os remédios. Mas os remédios, irmã, passava por 2 horas, depois voltava. Várias vezes nós tivemos que levar ela para médico com cadeira de roda. Ela não conseguia nem, às vezes, ir na igreja. Os médicos sempre disseram que quando a doença chega, né, num ponto que ela estava, ela não tem como regredir. Você vai ter que fazer várias cirurgias. Se você operar, você vai ficar de cadeira de rodas. Eu falei, então não quero. For para ficar com cadeira de roda, eu fico com essa dor mesmo, chorava dia e noite. Prestou atenção no que ela disse? Os médicos disseram, se operar, você pode parar numa cadeira de rodas. Mas as dores eram terríveis. E por várias vezes ela já estava numa cadeira de roda. Coisa séria. Mas ela acreditava em Deus. Como você tem que acreditar em Deus. Ela acreditava que Deus podia operar. Como você e eu precisamos acreditar. Porque aquele que crê vê a glória de Deus, diz a Bíblia. É o que está escrito, se creres, verás a glória de Deus. Jesus falou isso para um pai desesperado. Ele creu e a situação daquele filho mudou. E como eu tenho dito aqui, se a dona Neuza está no Palavra Urgente, é porque Deus também mudou a vida dela. Deus pode mudar também a sua. Deus pode resolver o seu problema. Você só precisa acreditar nele. Mas antes de continuarmos, e antes mesmo de falarmos mais sobre o que Deus pode fazer, deixa eu convidar você para assistirmos uma reportagem sobre esse assunto, sobre essas enfermidades. Põe aqui, por favor. A osteoporose é uma doença caracterizada pelo desgaste e perda progressiva da massa óssea. No Brasil, mais de 10 milhões de brasileiros sofrem com a osteoporose. Com o passar dos anos, a doença vai se agravando. Pouco a pouco, compromete a locomoção e os afazeres do dia a dia. Em alguns casos, acaba incapacitando o paciente pelo resto da vida. Prestou atenção no que foi dito aí na reportagem? Tem gente que fica incapacitado para o resto da vida. É coisa séria isso. Pastor, mas tem como mudar essa situação? Para Deus nada é impossível. Deus pode tudo.
Deus, ele é capaz de fazer aquilo que os homens não podem fazer. No caso que nós estamos vendo hoje, o caso da dona Neuza, os médicos praticamente a desenganaram. Disseram para ela que o que podia fazer por ela, ela dar um monte de remédios. Mas ela continuaria dependendo muitas vezes da cadeira de rodas. Veja, uma pessoa que sempre pôde fazer tudo, ter independência, ficar presa numa cadeira. É terrível isso. Eu imagino o quanto ela deve ter sofrido só em pensar nisso. E acredito que você deve estar imaginando também. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de tratarmos mais do caso dela, antes de falarmos mais sobre o que Deus pode fazer, deixa eu pedir para você vir comigo até o telão, por favor, porque nós vamos ouvir a doutora Débora, reumatologista, que vai explicar para a gente mais sobre isso. Eu sou Débora Guiar, sou reumatologista. A doença, ela é classificada pela OMS pela densitometria óssea. Quando a gente tem um T-score menor que 2,5, vocês quando recebem a densitometria vai ter a classificação da osteoporose, e ela é classificada como grave quando tem fraturas, que é o grande e principal problema da osteoporose. Então, é uma doença silenciosa em que a gente precisa fazer rastreio, o ginecologista pede, o clínico geral, o geriatra e o reumatologista, né, um médico especialista em osso também faz essa solicitação de densitometria óssea para o rastreio dessa doença silenciosa que tem um grande desfecho de gravidade, que é a fratura. As dores acontecem secundárias à fratura, então a gente tem dor por uma fratura, principalmente de coluna e de fêmur. A fratura de fêmur, ela é geralmente mais grave e o paciente logo observa pela dificuldade de andar. Já as fraturas vertebrais, em mais de 70% dos casos, elas são assintomáticas, então precisam ser rastreadas pelo médico. Então não podemos deixar de procurar todo médico que lida com paciente, principalmente com mais de 50 anos, de procurar osteoporose. O tratamento é feito principalmente com medicações orais chamadas bisfosfonatos, que é alendronato, risendronato. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que cálcio e vitamina D são suplementos alimentares que não fazem tratamento da osteoporose. A reabsorção óssea não é parada pelo uso apenas de cálcio e vitamina D. Nós precisamos fazer tratamentos que vão ser individualizados cada caso. A osteoporose em si não leva ao óbito, mas as complicações, principalmente fratura do fêmur, com pneumonia e infecção urinária, podem levar a óbito sim, tá? Então, o mais importante, a mensagem mais importante na osteoporose é que nós devemos prevenir, né? Rastrear em pacientes, principalmente mulheres próximos à menopausa e outros que tenham fatores de risco, também é importante a gente falar, que fumam, que tem artrite reumatoide, que é outra doença reumatológica, que usam glicocorticoides de longo prazo, ficaram acamados. Então, precisa fazer uma procura dessa medicação, da doença, para a gente prevenir e não levar ao óbito e todas as complicações necessárias. Atenção no que disse a doutora, chama atenção, inclusive, ela explicando que algumas vezes pessoas até ficam dizendo, não, toma cálcio, vitamina D e resolve. Não, não resolve. Por isso eu digo para você, que resolve é Jesus. A pessoa tem que fazer o tratamento, ouviu aí que a médica diz, é coisa séria. Não é por acaso que a doutora Débora foi convidada para falar sobre esse assunto aqui no programa, que ela entende do assunto mesmo. E o que ela falou é levado a sério e deve ser levado. Mas entenda, mesmo quando tudo dá errado, quando não há outra saída, Deus pode mudar essa situação. Nosso ponto aqui principal é mostrar para você que, apesar de tudo, Deus faz milagres. E Ele quer fazer também na sua vida. Ele quer fazer por você. E se você permitir, Ele fará hoje mesmo. Porque daqui a pouco eu vou orar por você. Eu vou determinar uma bênção sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Mas antes, vem comigo, por favor, aqui até o telão. E vamos assistir a segunda parte da história de hoje. Daí o missionário fez aquela oração e disse, Deus está mostrando para mim que bem longe, numa cidade, tem uma senhora, ela está de pé assistindo-nos.
e ela se encontra com um par de muleta. Eu falei, meu Deus, será que é eu? Ele falou, é você mesmo. Eu falei, glória a Deus. Foi então que eu falei, R.R. Soares, por que o senhor vai em tantos lugares e aqui em Piracicaba o senhor nem quase vem? Não demorou 3 dias, passou o anúncio, mas eu pulei até. No dia 22 de setembro de 2014, Neuza participa da reunião dirigida pelo missionário R.R. Soares em Piracicaba. O missionário chegou, fez a oração. Na hora que ele falou, quem tem fé que venha rápido. Eu dei um pulo. Quem tem fé que venha rápido. Quem tem fé tem que tomar atitude mesmo. Tem que acreditar, tem que confiar no poder de Deus. E aí Deus opera. Ela teve fé, ela acreditou, ela confiou. Por isso Deus operou na vida dela e fez milagres, mudou a situação dela. Se você acreditar, se você confiar em Deus, você vai ver Deus operar também. No nome de Jesus. Daqui a pouco eu quero trazer para você uma palavra. Eu quero orar por você. Apesar de o programa todo eu venho falando com você que Deus pode operar, que para Ele não há impossível. Eu venho o programa inteiro dizendo para você que Deus faz milagres e Ele faz mesmo. Mas apesar de tudo isso, eu quero mostrar para você na Bíblia Sagrada que Deus quer fazer um milagre. E Ele vai fazer por você. Mas isso nós vamos fazer daqui a pouquinho, logo depois dos casos curiosos que o nosso amigo Anderson trouxe para a gente. Por favor. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre a utilização do queijo contra a osteoporose. Pois é. Depois de uma publicação de uma pesquisa na BMJ Nutrition, um trabalho realizado com mulheres está sendo avaliado, pois todas elas precisaram consumir 2 tipos de queijo, o Gersberg e o Camembert. Ambos os queijos foram dados da seguinte forma: durante 6 semanas, as mulheres comiam um e depois, nas outras 6 semanas, comiam o outro queijo. Após o período de testes e avaliações, foi avaliado também que as mulheres que comeram o queijo Gersberg estavam melhores e os ossos mais resistentes, o que conclui que é um queijo que ajuda no combate à osteoporose, uma vez que esse queijo também desenvolve vitaminas, como a vitamina D. Agora, o queijo tratar osteoporose? Curioso, não? Olha, não só curioso, hein, Anderson? Eu fico até me perguntando que queijo bendito é esse, rapaz, que eu nem sabia que existia. Mas vamos aqui para a palavra de Deus. A brincadeira de lado, mas a verdade é que Deus é que opera milagres e Deus quer operar na sua vida e Ele vai operar. No livro de Isaías, capítulo 53, verso 4, presta atenção no que está escrito. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Prestou atenção? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas feridas de Jesus lá na cruz do Calvário, nós fomos sarados. As marcas que o chicote fizeram em Jesus, ali o Senhor Deus colocou todas as enfermidades. Dentre elas, a osteoporose, a artrose, a artrite, o reumatismo, todas as enfermidades, câncer, toda enfermidade, Jesus levou. Levou para que eu e você não precisássemos mais levar nenhuma delas. Ao contrário, para que pudéssemos estar livres, completamente livres. Lá em Gálatas capítulo 5 ele diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se jogue de novo debaixo do jugo da escravidão. Se você tem estado escravo, sendo escravo de uma enfermidade, sua vida gira em torno dessa enfermidade, você está sendo escravo, você precisa se libertar. E é para a liberdade que Cristo te chama.
É para a liberdade que Cristo quer mudar mesmo a sua vida hoje. Se você tomar a decisão de confiar nele, ele vai te abençoar. No próximo bloco, eu quero fazer uma oração por você. Prepare a sua água aí, porque agora nós vamos acompanhar a última parte da história de hoje. E você vai ver que Deus opera milagres. Deus faz maravilhas. Vem comigo, por favor, até o telão e vamos assistir a última parte. Fui lá e ele falou, faça então o que você não podia fazer. Eu segurei como ele manda, né? Como que a gente vai na roça, a bengala aqui. E eu andei para lá, ergui a perna, fiz tudo o que ele mandou fazer. Ao subir no altar, Neuza tem fé e mostra ao povo as maravilhas que Deus faz. E ela não podia nem levantar do banco, do carro. E hoje que eu a vi, fiquei até feliz de ela estar se movimentando bem, tá andando normalmente. Então é uma vitória mesmo pra gente, né? De segunda para terça eu dormi muito bem. Ontem lavei um monte de roupa, limpei casa, fiz tudo que não fazia. Hoje eu fiz a mesma coisa, fiz o almoço, fiz tudo. Eu dormi muito bem, sem tomar remédio, sem sentir nenhuma dor. Graças a Deus. Eu só tenho a louvar o meu Deus e dizer que a vitória que eu tanto esperava, Jesus me deu. E ele quer dar para a senhora. Ele quer dar para o senhor. Só tome a decisão de fazer o que ela fez. Ela recebeu o convite, assistiu na TV e foi até a igreja. Por isso eu convido você para estar conosco, na Rua Bom Sucesso, 157, no coração de Bom Sucesso. Eu tenho reuniões todos os dias, 8, 15, 19 horas. E eu quero orar por você aqui. Domingo, 8, 15 e 18 horas. E tenha certeza, Deus vai lhe abençoar poderosamente se você crer nele. Eu vou te convidar a fazer uma oração. Pega o seu copo com água, por favor. Aqui está o meu. E nós vamos falar com Deus. Pai, em o nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre esta água, para que aquele que dela beber receba a vitória em o nome de Cristo Jesus. E na autoridade de ministro da tua palavra, eu vou determinar a tua bênção sobre todos agora. Eu digo aos espíritos de enfermidade, de maldição, que em o nome de Jesus, saiam dessas vidas, bata em retirada, em nome de Jesus. Que você receba a cura, receba um milagre, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Beba da sua água. Graças a Deus. Meus amigos, estamos chegando ao final do programa e eu quero me despedir de você dizendo: foi um prazer estar aqui com você, espero você numa próxima, em nome de Jesus. Mas não desliga não, louve a Deus agora, vem um clipe bonito, um louvor abençoado com a irmã Keila e vai ser bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima. Permanecer na